Você sofre com o intestino preso? Já tentou de tudo e nada resolve? Meu nome é Juliana Casagrande, eu sou especialista em intolerância alimentar e problemas gastrointestinais e eu tô aqui hoje para compartilhar mais um caso de consultório para você entender definitivamente como é possível voltar a ter o intestino funcionando perfeitamente bem sem precisar ficar horas no banheiro, sem precisar ficar fazendo força e ter, né, uma qualidade de vida muito maior. Eu quero compartilhar aqui um caso de consultório de uma cliente que ela estava intolerante a vários alimentos e também tinha o intestino preso. Ela comentou comigo que o intestino dela nunca foi bom, né? E com o passar dos anos, o intestino foi ficando cada vez mais presa e depois de um tempo, ela começou a desenvolver também a intolerância, né? O glúten, lactose, frutose. E ela falou para mim assim, Ju, para mim é muito difícil ir no banheiro. Eu passo dias sem evacuar. Quando eu viajo, então, nossa, é horrível. Quando eu saio, né, eu não consigo ir em outro banheiro que não seja a da minha casa. E aí eu perguntei para ela, como que você se sente emocionalmente passando, né, por toda essa situação de intestino preso? Ela falou assim, Ju, eu me sinto extremamente desvalorizada, porque eu passo horas no banheiro, faço de tudo e eu não consigo melhorar. Muito bem, iniciamos o processo terapêutico, né, o processo de hipnoterapia, e nós voltamos para a causa raiz inicial, para onde toda essa programação de intestino preso começou na vida dela. Nós fomos atrás da raiz emocional. E nós voltamos mais ou menos quando essa minha cliente tinha uns 4, 5 anos de idade. E essa minha cliente, né, ela falou que ela era a mais nova das irmãs, e ela estava na igreja, ela morava num sítio, ela estava no centro da cidade. E aí essa minha cliente falou que ela estava na igreja junto com a irmã mais velha e de repente criança, né? Ela falou para a irmã mais velha, eu preciso ir no banheiro, eu quero fazer cocô. E aí a irmã não deu bola, talvez estava ali no meio, né, do culto, né, do meio da missa. E aí a irmã mais velha falou assim, não, espera. E deixou ela de lado. Só que aquela criança ali com mais ou menos 4, 5 anos de idade, ela não conseguiu segurar, né, até a hora que o evento acabasse. E aí o que aconteceu? Ela fez cocô na calça. Quando ela fez cocô na calça, ela sentiu um misto de medo, de raiva, de impotência e de desvalorização muito grande. E como elas moravam, né, no sítio, demorava muito tempo, desde o centro da cidade até elas chegarem na casa dela. E ela foi, né, com aquele cocô, aquela situação, a roupinha, né, cheirando, extremamente incomodada ali. Ela sentiu muita raiva da irmã, muito medo, né, do que os outros iam pensar. E olha só que interessante, né? Naquele momento foi programado ali dentro dela uma programação de que eu só posso fazer cocô na minha casa, porque se eu fizer em outro lugar, eu vou passar por toda essa emoção negativa que eu acabei de passar. E ali, quando ela faz o cocô na calça, se passa por toda aquela situação, o intestino faz uma programação de intestino preso para que ela nunca mais passe por uma situação desagradável na vida dela. E aí o que a gente fez? Nós limpamos aquela situação, ressignificamos, demos um novo entendimento para toda aquela situação, acolhemos aquela criança, né, a criança interior da minha cliente que estava sofrendo desde então e reprogramamos a mente dela, demos um novo entendimento que é possível sim voltar a ter o intestino funcionando perfeitamente bem, voltar a ter o intestino saudável. E gente, olha só que interessante, essa minha cliente falou assim para mim, Ju, eu jamais na minha vida imaginei que uma situação tão simples, olhando, né, pelos olhos de um adulto, poderia estar me causando tantos desconfortos gastrointestinais. E aí eu falei para ela, isso é muito mais comum do que você imagina. E isso acontece por quê? Porque quando nós somos adultos, nós não damos o peso emocional que aquela criança que passou por aquela situação deu. E como aquela situação não foi vista, não foi acolhida da melhor maneira possível, acabou guardando, né, um lixo emocional debaixo do tapete. E essa criança, né, foi crescendo com todo esse ressentimento que ela carregava da irmã e também com essa nova programação de que eu não posso ir no banheiro sem que não seja da minha casa, porque se eu for em outro lugar, eu vou passar pelo mesmo desconforto emocional que eu passei. Ou seja, talvez eu tenha que segurar o meu intestino tão preso para que eu nunca mais passe por uma situação dessa. Olha só que interessante como a nossa mente vai fazendo esse tipo de associação e programação. Desde então, ela nunca mais foi no banheiro que não seja da casa dela. E quando ela tinha que viajar, ela é uma cliente que viaja muito, ela falava que ela ficava dias
chegou até ficar semanas sem evacuar. Você imagina o tamanho da barriga, o tamanho de desconforto que ela passava, porque era muito mais seguro ela ter todos os desconfortos, né, de quem não vai no banheiro, do que ela passar por aquela situação desagradável da infância, fazendo cocô em outro lugar que não fosse seguro, que nem a casa dela. Olha só que interessante como a nossa mente funciona. E depois disso, né? Depois de toda essa limpeza de lixo emocional e reprogramação mental, essa minha cliente voltou a comer todos os alimentos de forma saudável. A gente acabou também com a intolerância alimentar e hoje ela pode comer de tudo. Vai no banheiro todos os dias, sem ficar horas lá, simplesmente o relógio biológico dela tá. Vai no banheiro de manhã cedinho, faz o que precisa, sem, né, ficar fazendo força, sem ter medo, nada, simplesmente fluido como deve ser a nossa evacuação, né? E se você está sofrendo com isso, sabe que você não precisa passar o resto da sua vida dessa forma, é que é possível sim, através da limpeza do lixo emocional é possível você voltar, né? Se você está com intolerância alimentar, voltar a comer todos os alimentos de forma saudável e a ter o seu intestino funcionando perfeitamente bem. Se você quer saber mais informações, é só clicar aqui no meu site e ver que há duas opções, né? Tanto a hipnoterapia individual online, onde eu te auxilio no seu processo, como CEIA, que é o meu curso digital. CEIA significa Clube AIDS Intolerante Alimentar, onde eu te ensino a você mesma trabalhar e limpar todas essas questões emocionais que estão deixando você com intolerância alimentar. Então, se você vivenciou algo parecido, né, com uma situação que você fez cocô em algum lugar e você passou muita vergonha com isso, existem questões emocionais que precisam ser limpas dentro de você para que você possa voltar a ter o intestino funcionando perfeitamente bem.